Eu não tenho amor a mandato. Eu não tenho amor a cargo. Muita gente pode achar o que quiser, que é clichê, tá falando da boca pra fora, mas não. É a minha realidade. Eu amo política. Eu sempre fui uma criatura extremamente política e politizada. Mas o que eu realmente amo é a política com P maiúsculo. E a política com P maiúsculo são ideais, grandes ideais, transformados em ação. Isso pra mim é o poder. Ei, pessoal! Estamos aqui no Política Capixaba Podcast. É isso aí, mais um episódio com meu parceiro de bancada, professor Albenes. Fala, Nobinho, estamos aqui mais uma vez. Você que nos assiste, programa especial sobre as eleições 2026. É isso aí, apresentando aí quem são os pré-candidatos, as opções, né, pro pessoal, tá? É uma ajuda, nós estamos te ajudando aí, ó, para você. Tem que pesquisar, mas aqui no programa você vai conhecer algumas figuras conhecidas, outras nem tanto. Exatamente. E você vai ter a opinião, vai ver o jeito dela e tal, aquele papo todo. E hoje nós estamos aqui com um candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Nós já entrevistamos pré-candidatos ao governo, a deputado federal, estadual. E agora o primeiro pré-candidato ao Senado. Quem é que nós estamos recebendo hoje, Nobinho? O meu amigo aqui, Calegari, que não é a primeira vez que a gente se fala, né não? Meu irmão. Obrigado, amigo Nobinho. Seja bem-vindo, Calegari. Meu amigo Albenes, tamo junto, tá, irmão? É isso aí. Tá com a camisa do Parto Livre aí. Parto Livre sempre. Vitória pras mães. Bom, Nobinho, Albenes, eu quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar aqui no Política Capixaba Podcast, Nobinho, professor Albenes, e eu quero dizer pra vocês o seguinte, que tô aqui de peito aberto. O que quiserem perguntar, não tem tabu comigo. É uma honra estar aqui com os senhores. E estamos nesse projeto, né? Não é fácil, eu sei, é um desafio ao qual eu me coloquei, mas quero em Deus poder concretizá-lo da melhor forma possível. É isso. Antes de mais nada, clica no sininho para compartilhar aí o canal, para receber notificações dos vídeos, novos vídeos, né, que a gente vai postar aqui. Acesse o www.politicacapixaba.com.br, você vai ver esse programa aqui lá em texto, se quiser ler, se quiser ouvir, vai estar no Spotify também. Não, eu quero assistir, quero ver a cara dos caras falando YouTube. E é isso aí, chama a vinheta agora, vai! Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. Apresentação: Nobinho e professor Albenes. Política Capixaba Podcast. Voltamos, Calegari! Estamos na luta! Calegari, vamos começar do início. Calegari, conta um pouco a sua história, nem todo mundo te conhece, né? Claro. O que você faz, sua profissão. Bom, como é que você se tornou deputado estadual, né? Deputado estadual aqui no estado do Espírito Santo e agora está se colocando como um pré-candidato ao Senado. Conta para nós um pouco da sua história, para quem não te conhece ainda, poder te seguir e conhecer um pouco mais. Bom, Albenes, eu vou tentar resumir da forma mais objetiva possível. Eu estou deputado desde 2023, mas eu sou professor, como o senhor aí. Somos colegas de profissão. Eu sou professor de História, Geografia e Filosofia e também sou servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sou analista. O pessoal antigamente chamava de escrevente, né? Eu sou analista do Poder Judiciário, sou natural de Vargem Alta, e Cachoeiro, que são as minhas duas cidades, raiz, matriz, e basicamente filho de um pedreiro eletricista e pequeno produtor rural, que é falecido Aldemir Calegari, de Luzia Martins Calegari. Me casei já há cerca de 14 anos com Renata de Souza Piccoli Calegari, minha querida contadora e amor da minha vida. Sou pai das pequenas Helena e Clarice, a mais velha está com 7 anos, a segunda está com 4. Sou católico, eu não gosto de usar essa palavra praticante, mas tendo em vista as peculiaridades do catolicismo brasileiro, às vezes é importante para as pessoas entenderem. Eu pratico, vivo a minha fé. Ingressei na política por conta das minhas convicções políticas conservadoras. Desde 2010 eu sou palestrante pró-vida, pró-armas, pró-direito de defesa, eu prefiro dizer, mas para entender melhor, pró-armas, o direito do cidadão de bem ter o seu porte de armas.
faço também palestra de defesa da propriedade privada, da família. E esse processo de me inserir no campo conservador é que me aproximou ao campo político. Quando houve essa ascensão da direita no Brasil, eu vi a necessidade, você tinha os movimentos de rua que estavam surgindo, mas eu vi a necessidade de filtrar isso. Precisávamos de movimentos intelectuais, movimentos de formação de lideranças, e daí surgiu o meu movimento, o Ordem, Justiça e Liberdade, OJL, que eu fundei em 2016, no final de 2016, já com foco em doutrinar a direita dentro dos princípios do cristianismo, do conservadorismo, da doutrina social da igreja. Lembrando que a direita é múltipla, tem várias direitas, embora a gente tenha uma união de certos propósitos, mas existe multiplicidade. Inclusive forte no movimento evangélico também, né? Muito forte, que inclusive é muito adere às minhas pautas também. Devo dizer que, embora católico, a maior parte do meu eleitorado em Cachoeiro, no sul do estado, é evangélico. Até mesmo pela maneira como a gente defende certas pautas da direita. E isso me trouxe, então, esse movimento, o OJL. Eu fatalmente sabia que aquilo ia me levar ao campo político, e eu me candidatei a deputado estadual, primeira vez em 2018. Tive um bom resultado, mas não logrei êxito. E 4 anos depois, fui eleito com 17 mil votos. Nunca fui vereador, nunca fui prefeito, vim direto para deputado estadual, fruto dessa luta política. Minha proposta na política é, basicamente, ser uma direita conservadora que faz, e não apenas que fala, que lacra. Eu não acredito nisso, e acho que uma boa parte da população brasileira está cansada disso, de direita que só fala, é blá blá blá, é gritaria, é não sei o quê, e resulta em pouca coisa de fato concreta para a população. E, ao mesmo tempo, eu acredito que a política, ela para transformar um país, mais do que políticas públicas, ela precisa dar exemplo. Ela precisa dar exemplo de ser uma política de virtudes. Não basta eu ficar falando que sou família se eu não vivo a minha família. Não basta eu falar de honestidade se eu não sou honesto e leal nas minhas relações interpessoais. Não basta eu falar de pátria se eu não mostro esse amor à pátria em atos concretos. Porque se a palavra puxa, o exemplo ele arrasta. Né? E é nisso que eu acredito, e é nisso que me levou na política. Esse é o Wellington Calegari, resumidamente. Que bom. Boa história, né? Não, sim, eu já conhecia. Eu já tive a oportunidade de bater um papo com o Calegari aqui. Eu fiquei quietinho ouvindo aqui, mas é importante para quem está ouvindo. É bom. Não, mas uma pergunta que fica, Calegari, você, deputado estadual, fez um mandato, né? A gente acompanha, um bom mandato. Obrigado. Praticamente garantida a sua reeleição. Como é que foi essa mudança de vir a Senado? Por quê? Não continuar, né? Porque provavelmente várias pessoas vão dizer, pô, mas o cara podia ser... Tem que ser casca grossa, né? E de repente vai para Senado. Como é que foi isso? Eu adoro essa pergunta, Albeni, sabe por quê? Ela vem de um fato. Eu vou falar uma coisa agora que muita gente pode achar o que quiser, que é clichê, que tá falando da boca para fora, mas não. É a minha realidade. Eu não tenho amor a mandato. Eu não tenho amor a cargo. Você vê que eu nunca fui carreirista. Podia ter começado mais fácil. Qual que seria o mais fácil? Vereador. Mas eu já vim direto para deputado. Por quê? Eu amo política. Eu sempre fui uma criatura extremamente política e politizada. Eu gosto de ser deputado. Tem muita coisa boa em ser deputado, mas o que eu realmente amo é a política com P maiúsculo. E a política com P maiúsculo é o quê? São ideais, grandes ideais, transformados em ação. Isso, para mim, é o poder. Poder é isso. Grandes ideais transformados em ação para a sociedade. Tem muita coisa que as pessoas chamam de poder que não é poder. É status, é privilégio, é grana no bolso, mas não é o verdadeiro poder. Poder é isso. E como para mim poder é isso, o mandato, obviamente, é uma ferramenta para isso. Mas dependendo, às vezes não ter um mandato é mais importante do que ter. Te digo que algumas das pessoas mais poderosas do mundo não têm mandatos. E eu falo isso não no sentido maquiavélico, não. Estou falando no sentido poder, no sentido bom, no sentido forte da palavra. Então, eu não tenho essa paixão por cargos. Me tornei deputado porque eu queria emplacar a luta da direita conservadora em todos os municípios do estado. O vereador me prenderia. Queria lutar pelo direito das gestantes. Queria lutar pelo direito das famílias. Queria ajudar a restaurar a ordem no estado. Tudo isso dependia de ser deputado. Pois bem, fui eleito, concretizei aquilo que eu prometi fazer. Não me perdi, não me tornei parte da base do governo,
me mantive como um deputado independente, de oposição, e mesmo assim eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí entrou o Senado. Para mim, hoje, a grande batalha da política brasileira é a recuperação do poder pela classe política. Nós precisamos acabar com o autoritarismo do judiciário. O judiciário hoje tomou o poder da classe política apenas? Não, de todo o povo brasileiro. Ela sequestrou o povo brasileiro. Então, nessa luta pelo poder, pela restauração do poder nas mãos daqueles que foram eleitos pelo povo, eu preciso ser senador. Para mim, hoje, ser deputado federal não faria sequer sentido. Com todo respeito aos meus amigos deputados federais, o que um deputado federal hoje decide no Brasil? Nada. Quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes, Toffoli e companhia. E ser deputado federal... Vou falar uma coisa bem clara para você, Albênis. Na atual conjuntura, ser deputado federal, para mim, seria humilhante. Com todo respeito ao cargo, mas é humilhante você, com 513 deputados eleitos pelo povo, aprovar uma medida e um homem do STF ir lá com uma canetada e alterar isso. Isso é humilhante. Então o que eu quero é ser membro de um Senado que derrube isso. Vou conseguir? Espero em Deus, conto com a bênção de Deus e o respaldo do povo para conseguir. Não conseguir? Tudo bem. Mas eu preciso dar ao povo capixaba a possibilidade de escolher a pessoa certa para o lugar certo, para a hora certa. É isso que me levou a essa luta, a essa disputa. Interessante, né? Pô, interessante. Que eu acho que vai ser a grande disputa, inclusive, né, Calegari? É como é que freia essa intervenção exagerada do judiciário na política brasileira. E só o Senado pode fazer isso, né? Só o Senado. Não é a Câmara, é o Eu Senado. nunca Só vi alguém falar desse jeito sobre esse tema. Com essa força sim, toda hoje aí. tem que ter coragem. coração. Tem que ter coragem Tem que ter também, coragem. tem que ter coragem, porque hoje você fica com medo de qualquer coisa que você fala aí, os caras podem vir. E é isso que eu te falo, Lambi, eu não admito viver com medo. Nem, Se for pra eu viver com medo... falar isso, né? Eu vou falar um negócio, tem que ter coragem, né? Todos os políticos falam isso. Não, eu tenho que olhar... Então, se for pra viver com medo, eu prefiro ir pro sítio da minha mãe lá em Varginha. Nem minha casa, Cachoeiro, não. Prefiro morar na roça, cuidar das minhas galinhas, plantar banana, trabalhar no fórum, viver minha vida, ou dar aulas apenas, viver minha vida pra minha família. Eu vou ver, se for pra viver com medo, eu prefiro sair do medo e cuidar da minha casa. Porque se eu estou na política, eu tenho que fazer a política acontecer. E hoje o lugar que a política pode ser feita no Brasil é o Senado. E só para completar aquela pergunta, eu não viria pré-candidato ao Senado se eu tivesse quem me representasse. Se eu tivesse alguém hoje no Espírito Santo que eu confiasse, que eu entendesse, esse é o cara. Não é que eu me acho o melhor das pessoas, eu sou o escolhido de Deus. Não, eu simplesmente não vejo no cenário alguém com disposição, capacidade, experiência e integridade para fazer isso que eu estou me propondo fazer. Se eu visse, eu não estaria nessa disputa. É basicamente isso. Desse jeito que eu penso. E como é que tá o trabalho para viabilizar isso aí? Você tá rodando o estado... Assim, rodando eu tô vendo, que você grava muito vídeo no carro. Então eu já imagino que você tá cortando um município pro outro e tal. Como é que você tá sentindo o calor, a temperatura dessa pré-campanha? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô enfrentando... eu tô tomando porrada dos dois lados. Por quê? De um lado, a máquina oficial do Casagrande, vamos dizer assim, que quer emplacar que ele é o invencível e quem estiver com ele é a esquerda. Do outro, a máquina do partido dominante da direita, né? Que é o PL, que eu tenho muito carinho, eu saí de lá, mas querendo ou não, eu tive que sair do PL porque eles emplacaram num projeto familiar, que é o projeto da filha do senador Magno Malta. Né? Com todo respeito ao senador Magno Malta, que eu acho que é um bom senador, mas eu não concordei com esse projeto familiar e deixei o PL. Então, isso traz um ônus. Então, olha só como que eu tomei uma atitude de ser uma direita conservadora independente. Sou Bolsonaro, sou Flávio Bolsonaro. Se o Flávio vai me apoiar ou não sei, nem tô pedindo, entendeu? Eu tô indo direto a quem é o dono do voto, que é o povo. Porque eu acho que o povo não tem dono. Eu acho que o eleitor conservador de direita não tem dono. Então esse é o primeiro ponto, tratar o povo com respeito, que eu acho que muito dirigente de direita não trata. Muito dirigente de direita acha que o povo da direita é rebanho. Eu não acho. Eu acho que são pessoas conscientes, racionais, que precisam receber uma explicação consciente e racional de por que Calegari e não outros. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu preciso levantar é que dentro dessa conjuntura eu tinha alguns desafios. Logo de cara,
ter a coragem de falar, sou pré-candidato, venci. Depois veio partido. Não consegui me viabilizar no PL, saí do PL, saí do partido mais rico do Brasil para um partido sem recursos, que é a Democracia Cristã. Fui. Consegui o partido, fui. Esse partido não tinha chapa de federal e estadual. Estamos lançando uma chapa de federal e estadual. Montei. Temos pessoas, inclusive, de peso na nossa chapa de estadual, como, por exemplo, Coronel Wellington e outras figuras que a gente poderia citar aí, que nós vamos fazer deputado. Fato. Tudo isso eu fiz em menos de um ano. Então vai ter chapa de federal e estadual? Vai ter. Quero só chamar a atenção, Calegari, dos nossos ouvintes, porque grandes partidos não conseguiram montar a chapa, hein? Sim. MDB não montou, PSDB não montou, PDT não montou chapa de federal. Nós montamos. E o DC conseguiu. Nós montamos. Olha, nós precisamos contribuir, porque nós precisamos contribuir para o projeto nacional da Democracia Cristã, né? Não sei se nós vamos conseguir botar um deputado federal, mas nós precisamos contribuir com os votos, né? Então nós montamos, existem bons patriotas que não conseguiram ser encaixados em outros projetos de direita, que é infelizmente algo recorrente no Espírito Santo, e vieram para a Democracia Cristã. No caso da chapa de estadual, nós formamos uma chapa realmente muito robusta e que fará deputado estadual. Então vencemos 3 desafios em tempo curto. 4º desafio, capital, dinheiro, recursos, estamos correndo atrás, não tenho fundo eleitoral. E não estou dizendo aqui hipocritamente que eu sou contra fundo eleitoral, não. Não é isso. Se tivesse, eu usaria. Eu sou contra a sua existência, mas a partir do momento que o partido de esquerda tem, se eu tivesse acesso, eu usaria. Não terei acesso a fundo eleitoral. Portanto, tem que me viabilizar com o apoio dos patriotas que acreditam na nossa máquina. Inclusive, se alguém quiser ajudar a vaquinha virtual, seria muito bom. Outro ponto. Nós estamos viabilizando alianças em todo o estado e apoio de setores. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita parceria dentro do setor cooperativista, porque eu sou o presidente da Comissão de Cooperativismo e nós avançamos muito a pauta do cooperativismo no estado. Nós modernizamos a lei de cooperativismo do Espírito Santo, que hoje é a mais moderna do Brasil. Nós mudamos o sistema de contratação de serviços médicos do estado do Espírito Santo, só para o telespectador entender. Até essa nova lei, o governo do Espírito Santo contratava empresas médicas e empresas em geral apenas usando o preço e depois habilitando. Então você tem uma empresa de fundo de quintal, eu tenho uma cooperativa médica estruturada com tudo, mas você oferece metade do preço, né? Você se dispõe a trabalhar por metade do preço estabelecido. Não dá para você trabalhar, mas você não tem funcionários. Você está fingindo que você vai trabalhar. Você vence a concorrência, tira uma empresa séria, entra e depois você vai se habilitar. Como? Procurando profissionais meus, que você vai tentar adquirir a baixo preço, o que vai jogar para baixo o valor do trabalho dos médicos. Ou pior, você não vai conseguir médicos especialistas, vai botar um monte de recém-formado sem especialidade, que é o que o povo está enfrentando hoje em muitas unidades e hospitais de saúde. Com a nova lei, não. Vamos fazer a licitação de serviços médicos. Primeiro, a empresa apresenta a sua habilitação, todos os profissionais com RQE e tudo mais, toda a sua estrutura e capacidade de trabalho. Foi habilitada? Essa habilitada, essa habilitada, essa habilitada. Não pode chocar os mesmos profissionais ou não ter, aí vem o preço. Então nós mudamos essa qualificação e preço, não só isso preço. Isso aí, né? não só preço. E o que é mais importante é a ordem. Primeiro a qualificação, depois o preço. Porque isso já separa o joio do trigo. Essa é uma luta que está há 7 anos no estado do Espírito Santo. E eu tenho orgulho de, à frente da Comissão de Cooperativismo, ter vencido essa batalha. A lei está sancionada. Isso nos dá apoio junto aos médicos do estado do Espírito Santo e ao cooperativismo. Então, o deputado Calegari hoje é um deputado que tem robustez de alianças, né? E aí nós temos outras batalhas, como, por exemplo, eu diria, a espiral do silêncio, que a grande mídia, obviamente não veículos, a grande mídia mainstream, né? Como, por exemplo, grupos aqui do estado do Espírito Santo que insistem em isolar certas candidaturas, né? Seja com pesquisa, seja com... que, na minha opinião, não corresponde à verdade e que traz um grande problema. Esse é um desafio, mas nós vamos enfrentá-lo também e pretendemos vencer.
Mas e no estado, você tá sentindo que tá tendo aceitação bacana, assim? A galera você vê assim, pô, me conhece meu trabalho. Nobinho, excelente. Tá parecendo que tá viável, assim, pelo menos? Muito, muito. Se você analisar hoje, no estado do Espírito Santo, você tem uma candidatura, uma pré-candidatura, que supostamente, e eu acredito que realmente ela esteja em primeiro lugar, que é do ex-governador, e todas as demais verdadeiramente ou não achatadas, não é? É como o seguinte, como se o povo capixaba ainda não parou muito para pensar no que é o Senado. Uhum. E por enquanto, quando ele pensa, ele pega o nome mais conhecido, que é o do ex-governador, e aí tem um nome, e são 2 votos, e o outro, tá todo mundo ainda pesquisando para ver. No meio, e é isso que eu acho que dá robustez para nossa candidatura. Nos meios realmente que interessam, que são os meios de formação de opinião, nosso nome está crescendo muito. Cooperativismo, setores empresariais, setores na área médica, na própria direita, que é a minha origem, porque eu tenho uma história na direita e é fundamental esse apoio da direita para termos 1 ou 2 senadores conservadores. Então eu cito, nosso grande desafio agora, massificar o nome. Fazer com que o público fora do ambiente político, estritamente político, conheça a proposta do Calegari, conheça o Calegari, conheça a biografia nossa, para aí poderem nos apoiar. Esse que é o nosso desafio hoje. Mas para eu chegar lá, eu preciso ter esses formadores de opinião, e isso nós temos. Nós estamos conseguindo entrar nos segmentos-chave da sociedade capixaba. Por isso que é importante, Nobinho. Qual é a sua rede social, Calegari, para o pessoal acompanhar? Calegari ES. Repetindo, Calegari ES com 2 L's, tá, gente? L's, ia falar. Calegari, não é Calegario. Né? Nomezinho complicado italiano. Calegari. Isso aí. Calegari, vamos falar um pouco mais de alguns projetos, né, que você está à frente aí. Você está, inclusive, com a camisa aí do Parto Livre. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Como é que essa lei foi instituída, né? E você já falou do cooperativismo. Fala um pouquinho da lei, se você tiver uma outra questão também que você acha que foi relevante no seu mandato aí, que você encampou. Fale aí para os nossos ouvintes conhecerem e saber... Conhecer suas entregas, as suas entregas, né? O que você já colaborou para a população capixaba. Albene, eu vou te falar um negócio. Parto Livre é uma coisa que até mexe muito comigo. Eu falo que se eu parar a política hoje, largar esse negócio de lado e ir para casa, essa única lei fez valer a pena tudo. Essa única lei do Parto Livre, porque nós estamos falando aqui do sofrimento de milhares e milhares de famílias no Brasil, que ainda existe, mas que aqui no estado do Espírito Santo está sendo abolido. Estamos falando do direito da mulher capixaba, dona do seu corpo. Isso deveria até ser uma pauta das feministas, né, que falam tanto meu corpo, minhas regras, mas nenhuma feminista na Assembleia ou em qualquer Assembleia do Brasil pensou em propor essa lei. Que, aliás, nos faz pensar sobre certas coisas que poderiam depois gerar uma reflexão. Se tivermos tempo aí, a gente vai fazer. E aí vem um deputado de direita, supostamente machista, racista, misógino, supostamente, quero dizer, tá? Claro. Supostamente. Mas o discurso padrão é esse. E propõe uma lei dessa. É uma lei pensada para cortar no âmago a dor dessa mulher capixaba, que ia no hospital, talvez ainda vai, se acontecer isso, por favor, denunciem, que eu estou visitando todos os hospitais para acabar com isso. Ia no hospital para quê? Para chegar lá, muitas vezes, um médico, não ouvir o que ela tem a dizer, ou outros profissionais, e impor formas de parto que não correspondem ao desejo dela e não correspondem, inclusive, à possibilidade dela. Eu estou falando aqui de bebês, como um caso de Colatina que aconteceu, de um bebê de 7 quilos nascer de um parto normal. 7 quilos. Da mãe levar 55 pontos. Do bebê fraturar o braço em 2 lugares com rompimento de ligamento e que provavelmente essa criança nunca mais terá o movimento do braço ou o movimento pleno do seu braço. Estamos falando de casos de paralisia cerebral, de crianças que faltou oxigênio porque foi um parto longo, prolongado, estava já na 42ª semana e estava se insistindo naquilo e a criança ficou para o resto da vida. Estou falando de milhares de crianças, milhares de pessoas. Quando vocês vêem lá uma pessoa lá toda paralisada numa cama, numa cadeira de rodas, saiba, aquilo foi um parto forçado, um parto violento, um parto normal que não era para ter sido normal. Estamos falando aqui de casos, como de uma mãe que eu conheci em Iconha, de 19 anos de idade,
e que no seu parto normal foi tão violento que ela perdeu o útero. Tá doido, irmão? Perdeu o útero saiu pra fora, ela nunca mais vai poder ter um filho. Rapaz, é agressivo pra cacete isso aí. Casos absurdos. A violência obstétrica, né? Chamada. Agora, essa lei, é muito interessante você falar do caso da violência obstétrica, que é um tema polêmico, tem médico que não gosta desse termo e tal. Hoje, nossa lei serve de modelo para o Brasil inteiro para combater a violência. Participei de uma audiência pública no Senado da República esses dias. Sem ser senador, eu estava no Senado da República, nossa lei sendo discutida, porque existem projetos péssimos lá, que querem combater a violência obstétrica da forma errada. Ah, vamos proibir cesariana. Ah, vamos criminalizar o médico. Ah, vamos não sei o quê. Eu consegui o quê? Porque você tem duas visões quando se fala em parto. Você tem muitas vezes o naturista, que acha que o parto normal tem que ser normal. Parto natural, porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é isso. Não. Cesariana, que é o seguro. Nenhum nem outro. É o parto adequado à situação e à vontade da mãe. A mãe, então, tem ela que escolhe. Escolhe. Dentro das possibilidades técnicas. Porque a ciência também conta. Ela não é maior que a vontade da mãe. Às vezes ela quer um negócio que pra ela não tá sendo viável. Exato. É aí que é. Mas peraí, mas então você fez uma lei da vontade da mãe, mas o médico pode impor, não é o médico, é a realidade. Uma coisa é um médico chegar numa sala, ó, eu quero um parto normal, minha esposa quer um parto normal. Aí chega um profissional que tá com preguiça, ou cansado, ou enfim, e ele quer esvaziar a maternidade, não quer esperar. Aí ele manda todo mundo pra cesariana. Isso é uma violência. Porra, pode crer, mano. Tá doido. Outra coisa também é uma mãe que quer ter uma cesariana, não quer saber de parto normal, errado ou certo, ela não quer saber. E o médico poderia fazer a cesariana dela. Mas ele, porque ele é teimoso, ele é de uma visão filosófica naturista, não, mas não. Aí ele vai e impõe. Isso também é violência. Então, o que acontece? Peraí. Se a mãe chega lá e ela insiste num parto normal que vai matar o filho dela e o médico sabe, ele tem que fazer cesariana. E vai registrar isso no partograma, tá na lei. E vai registrar. Tive que fazer cesariana porque senão ia matar ela e o bebê, ou só o bebê. Enfim, vida em primeiro lugar. Não é a minha vontade de médico, é a realidade para salvar a vida da mãe. Ela queria uma cesariana, mas ela já chegou com o bebê escorregando. Ele não vai empurrar um bebê de volta para a barriga. Não tem. É aí que está. Quando a gente fala autoridade técnica do médico, é a imposição dos fatos. Contra fato não há argumento, você não tem o que fazer. Mas aí é fato que tem que ser justificado. O que não pode é o voluntarismo do médico. Eu acho que tem que ser assim. Cala a boca que você não entende de nada, que tem muito isso. Arrogância técnica. Entendi. Que na verdade não tem nada de técnica, é arrogância, é soberba. E eu falo, ninguém está mais preocupado com a vida do seu filho que sua mãe. Às vezes pode faltar conhecimento. Então você tem que ajudar. E aí entra a comunicação. A lei do parto livre também lida com isso. Então garante o acesso de doula e acompanhante. Garante que qualquer prática dessas mais violentas, como inclusive a episiotomia, manobra de Christler, para quem não sabe, é empurrar a barriga, tem que ser feito com a autorização da mãe. Porque eu te pergunto, se for para eu ter a possibilidade, eu como mãe, de fazer uma episiotomia, que é um corte vaginal, eu não vou preferir um corte no ventre, que é a cesariana? Isso tem que ser colocado. Porque às vezes quem é naturista fala, mas cesariana traz muitas consequências negativas para a mãe. Traz. Não pode também se iludir. Mas é uma questão de escolha. Ela tem que saber os prós e contras da cesariana, os prós, perigos e contras do parto normal. E aí ela decidir com a ajuda do médico. É isso que tem. Isso é humanização. A humanização, gente, não está na modalidade do parto. Está na maneira como os profissionais que cercam essa mãe estão lidando com ela, conversando com ela e com a família dela. Por isso que a nossa batalha hoje agora é também para humanizar o atendimento primário. Então a lei do parto livre nós aprovamos, foram 9 audiências públicas dentro do Estado do Espírito Santo, tivemos o apoio do Conselho Regional de Medicina, da Associação Espírito Santense de Doulas, demos voz às mães e aprovamos e sancionamos essa lei. Detalhe, eu sendo um deputado de oposição. Além dessa lei, nós aprovamos a lei do SOS Educação. Eu, como professor, não podia deixar de pensar na minha área. E o SOS Educação é outra lei revolucionária. Eu sei que parece, mas você está jogando confete para si mesmo. Mas procure nos anais da Assembleia outras leis com impacto do parto livre e do SOS Educação. O SOS Educação é uma lei que foi muito comemorada pelos professores, também está em vigor, sancionada, que ela protege os profissionais da educação e as crianças contra a violência. Mas como? É tão genérico isso, né? Por isso que toda lei ela tem que ter mecanismos. É o mecanismo da lei que funciona.
Como que a lei do SOS Educação, por exemplo, faz para punir os menores de idade? Se eu nem posso legislar sobre Código Penal e Estatuto da Criança. Eu não posso legislar sobre isso, mas posso legislar sobre responsabilidade dos servidores. Já existe no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente mecanismos de punição. Mas por que não são aplicados? Porque tem diretor de escola, tinha, né, agora está diminuindo com a lei, que jogava tudo para debaixo do tapete. É menor de idade, eu não quero problema com a comunidade. Eu não quero chamar o conselho tutelar. Não sei o quê. Agora ele não pode. Esse é o primeiro mecanismo da lei. Diretor que passa pano para violência é punido, inclusive com possibilidade de perda de cargo e multa. Segundo ponto, transferência compulsória de aluno agressor. Seja de turno, seja de turma, seja de escola. Porque você toma um tapa de um aluno seu hoje, ou ele te chama a mulher de vadia, como acontece, de nomes até piores. Você tem que conviver com aquele infeliz? Não, ele tem que sair dali. Mas isso vai causar dor de cabeça para os pais? É para causar. É para causar. É punição, pô. É punição. Terceiro e mais importante, responsabilização civil e criminal dos pais. Vocês estão entendendo? Eu dei nas mãos do governo e da Secretaria de Educação um canhão que eles não tinham. E eu estou lutando para que usem. E para os diretores, você que é diretor que está ouvindo essa entrevista, está vendo essa entrevista, você que é professor, agora tem um canhão para usar. Como essa responsabilização civil e criminal? Por abandono intelectual de capaz. Dentro dos protocolos da lei, o que acontece? Houve agressão, chama o pai uma vez. Não foi? É um irresponsável, um bêbado, um drogado, um ausente, e a mãe também? Registra na ata. Chama de novo. Não foi? Registra. Chama de novo. Não foi? Registra e manda para o Ministério Público. Ele já tinha que ter comunicado. A violência já tem que ser comunicada imediatamente. Conselho Público, Ministério Tutelar. Fazer o BO é obrigatório. Fazer o exame de corpo de delito profissional é obrigatório. Esse negócio dos pais, porém, é um a mais, porque aí é a denunciação do próprio pai. Por abandono intelectual do filho. Isso não acontece. Acontece. Em Cachoeira agora nós temos um caso que foi usado a lei. Já foi usado pelo menos 5 vezes que eu tenho conhecimento. Essa lei tem 1 ano. Mesmo, pô. Aprovamos 1 ano, não, 9 meses. Uhum. O caso mais drástico foi em Cachoeiro de Itapemirim, onde uma aluna agrediu uma coordenadora com uma cadeira. Resultado, a menina foi pro IASES e o pai, que era um valentão que estava ajudando na agressão, foi parar no CDP. Raparam a cabeça dele e tudo mais. Ficou lá 1 semana no Chilindró. E eu pergunto, os pais vão querer isso? Agora tem lei. Só não usa se não quiser. Nobinho, hoje tem lei. E fica isso de alerta. Para diretor omisso, cuidado, você pode perder seu cargo. E para pai e mãe omisso. Se você tem filho, vagabundo, metida valentão, metida a bater nos outros, metida a bater em filho dos outros, e em professor, você será responsabilizado. Civil e criminalmente. Então, é outra revolução que nós estamos fazendo. E aí, se eu for falar a lei de placas também que nós aprovamos, uma lei importante que estabelece as placas que diferenciam radares das câmaras do cerco eletrônico. Hoje isso é por causa de lei do Calegari. Eu até chamo de lei Sanches, porque eu tinha um motorista chamado Sanches que me chamou a atenção para isso. Calegari fica freando toda hora que a gente não sabe o que é radar. O que é radar? Rapaz, vamos fazer a lei. E já tá rolando? Tá rolando. Tem só que aí... ainda que não tá, não. Que de vez em quando eu falo aquele monte de câmera ali, eu falo, isso aqui é Cara, mas vou te falar, Nobinho, o pior não é isso. Isso tinha que pelo menos avisar, né, que não é... Caraca, radar você bicho. tá ali, mas e o outro que não é radar? Tem quanto tempo isso? Inclusive ali em Viana, Tem 3 anos hein, Calegari? Eu moro ali em Viana. Logo 3 anos. Caraca, bicho, aquela vez que a gente conversou, eu não lembro de você ter falado dessa lei, não. Rapaz, é porque é tanta coisa pra gente falar, mas deixa eu falar, já porque, cara, tava isso aí é uma parada, agora você tocou numa parada que pega em mim, eu tenho esse... Tô dirigindo às vezes, eu olho, pô, essa Rapaz, ali, ó, eu moro em Marcílio Ah, Noronha. Ah. Eu moro ali em Marcílio Noronha, logo um pouco antes, depois da Real Café, né, Marcílio Noronha. Mas tem ali tinha na terceira ponte tem na uma reta câmera do ali. tem. Quem não conhecia, aquilo ali causou inúmeros acidentes. E eu lembro que várias pessoas pediram, pelo menos avisa que não é radar, que aquilo ali é só uma câmera. Sim. Agora virou radar. Que Mas acontece? aquilo ali, cara, o cara freava assim, sabia, vinha o outro por trás, pum, acidente. Mas, Albenes, olha como é que são as coisas. Nosso esforço legislativo às vezes esbarra na inoperância do executivo e tudo mais. Assim, você querer falar mal do antigo diretor do DR, que já tá com tanto problema aí, né? Tanta porrada, tá tomando polese e tudo mais, mas eu tenho que falar. Nós aprovamos a lei. Você vê que desde há 3 anos. E a lei estabelece essas placas. Mas por que talvez não tenha dado tanto impacto como eu gostaria? Mas ali é de NIT, não é? Né? Ali Não, BR mas BR deixa eu te falar uma coisa.
a obrigação de botar placas também é do Estado. E a lei obriga ele a botar, inclusive, em rodovias municipais e estaduais e federais. Porque, embora a rodovia seja federal, o Estado pode sinalizar. Porque a Câmara do Cerco Eletrônico geralmente é de quem? Quem que bota? É as prefeituras e o Estado. Exatamente. Entendeu? Então ele tem que informar o que ele está fazendo. Só que o que eu pedi pro DR? Eu pedi que fizesse as placas, e infelizmente eu não botei isso na lei, né? Que elas fossem de uma cor diferenciada. Elas estão da mesma cor do radar. Por isso que às vezes tem gente que não nota a diferença. Radar, controle de velocidade, né? Não, eu pedi o café. Aqui. Acabou. Eu acho que lá no outro estúdio não tem outra garrafa lá, não. Manda lá, mas não tem problema. Ainda bem que corta depois. Não, vamos cortar não, cara. Isso aí, eu acho maneiro é isso. Aí, não cortar. Natural. Natural. Pegou aqui. Rapaz, eu acho mais maneiro os podcasts assim. É isso aí. Vamos ficar cortando. Dá um café aí, irmão. Ô, Júnior, cadê o café, cara? Pô, tá dando mole aí. Não, talvez eu achei que ele pensou que ele queria se livrar da xícara. Achei que tem uma outra garrafa lá no nosso outro estúdio lá. Então, mas é interessante, assim, quer dizer, um mandato de 4 anos, olha quantas entregas, né, cara? Não, demais. Não, entregas. Calegari é mandato top, é mandato que... O que eu falo? Às vezes ninguém cria muita lei, muito monte de coisa, mas aí você vai olhar o objetivo do negócio, não impacta a sua vida de verdade. 90% das leis são inúteis, Nobinho. Cara, não impacta. Agora uma lei dessa, pô, isso aí você falou agora, e eu não sabia dessa sua, já conheço o seu trabalho. Essa me impacta a mim, direto, pô, e você falou, né, eu acho que da mesma cor. Eu acho que a reta do aeroporto tá com a mesma cor, porque eu sempre confundo. Na reta, aquela de 80, se é aquela primeira ou se é aquela segunda. Vídeo monitoramento, aí controle de velocidade. Aí eu falo, bicho, eu vou de 80 problema. tudo. Tinha que ser uma placa amarela. Ali em Viana, N acidentes por causa disso. Inclusive, houve, se não me engano, no ano passado, um menino que inclusive trabalhava na Câmara Municipal, né? Brecou. O caminhão brecou, ele não viu. Puf, o cara tomou um susto, né? Ai, meu Deus do céu, freado. Vou tomar multa. Morreu. O cara faleceu. Que multa num país de crise que a gente tá hoje. Pô, ninguém quer tomar multa, irmão. Assusta todo mundo. Tem um cafezinho aí? Tem um cafezinho? E você entrou num ponto aqui, Nobinho, que esse negócio de lei. Infelizmente a imprensa, não é que eu tô querendo criticar a imprensa, mas alguns jornalistas, Albélio, alguns jornalistas têm uma visão muito equivocada do mandato parlamentar. Então, por exemplo, ranking de deputados, quem que propôs mais leis? Aí neguinho faz aquele monte de lei merda. Meu orgulho é ter ajudado a enterrar um monte de leis. A maior parte das leis são ruins. Toda lei, o cidadão precisa entender isso. Toda lei causa impacto, por mais que diga que não, orçamentário para o Estado e para você, cidadão. Toda lei é uma obrigação a mais para alguém e geralmente para você, cidadão. Então, quando se fala em leis novas, estamos falando de sacrifícios novos para alguém. Então, isso exige muita responsabilidade. Claro, eu prefiro 1000 vezes enterrar um mau projeto de lei do que fazer um bom projeto de lei. Confesso. Porque o impacto positivo de um projeto de lei, você vai saber se existe depois. Agora, uma lei ruim é imediato, é nefasto. Então, por exemplo, na Assembleia, graças a Deus, nós ajudamos, junto com outros deputados, a enterrar projetos absurdos, como aquele que queria proibir a pulverização de lavouras por drone, de uma deputada do PT. Esse projeto rodou, queria proibir. Mas não melhora, porque é contra porque a pessoa tem aquela visão... Não agiliza, pulveriza mais rápido. É ecochiismo, que acha que lutar pelo meio ambiente é impedir aquilo que eles chamam de... Qual é o nome que eles chamam? Tem um nome... os defensivos agrícolas que eles chamam, os herbicidas, os fungicidas, agrotóxico. Essa palavra, essa bobagem, essa invencionice, agrotóxico, não existe isso de agrotóxico. Isso é uma palavra estúpida, é uma palavra burra usada pelas pessoas. Não existe agrotóxico, existe fungicida, herbicida, os defensivos agrícolas. Se ele irá ser tóxico, o que tornará aquele produto tóxico é a maneira de usar. É igual falar, você tomou um tóxico hoje... Você tomou de pirona? Que eu tomei café? Não, vamos falar de remédios. Tá bom, vamos falar de substâncias químicas mesmo. Você tomou um tóxico hoje porque você tomou de pirona, porque você tomou um paracetamol. Não, se você tomar 10 paracetamol de uma vez, aí você tomou um
tóxico. Pode Um crer. androtóxico. Pode crer. Androtóxico. Claro, claro. Morrer, tóxico né? de ser humano. Sim, entendeu? sim. Aí o agrotóxico é o quê? Se eu não tiver um apoio de um agrônomo e eu ir lá e realmente causar um desastre. Agora, Joga um monte de veneno lá sem ninguém. agora, essa luta absurda contra os defensivos agrícolas é coisa de gente que não sabe nem o que é plantar um pé de milho. Né? Entendi. Eu sei, tá, gente? Porque eu trabalhei na roça também. Você ia falar, você é do Eu trabalhei, interior, sou de pô. Vargem Alta. É. Minha mãe tem O propriedade pessoal rural. falando de agroecologia, não sei o que e tal. Geralmente são bobagens. Tem coisa boa? Tem. Eu não sou contra a luta do meio ambiente. Eu sigo uma linha que eu acho que é muito parecida com a do ex-ministro Ricardo Salles, que para mim foi o melhor ministro do meio ambiente que o Brasil já teve, polêmico e tudo mais, mas é o que eu penso. A minha linha é o seguinte: nós temos que defender o meio ambiente. Temos que defender o meio ambiente. Mas defender o meio ambiente começa, por exemplo, vamos limpar o rio? Pô, Vila Velha aqui. Tá cheio de esgoto a céu aberto. Então não adianta eu falar de aquecimento global se nós estamos jogando fezes no mar. Porra, meu irmão. Hein, quer ver uma parada mais bizarra que aconteceu esse ano? No tal da COP30, lá no Pará. Uma estrutura do caramba, o neguinho chegava na feira, um monte de urubu, negócio tudo lugar feio, podre. pra caramba, lugar podre, isso aí. Aquilo é um exemplo Rapaz, de e meio a ambiente COP30 destruído. rolando lá, mano. Como é que... Olha só, não existe Pelo essa amor de de soluções globais. O que existe são soluções locais. Nós temos que combater. Nós temos que. É uma vergonha, né, mano? Não, Na moral. o Brasil, por exemplo, fica aderindo a essas bobagens de emissão de carbono. Aí vem aquela polêmica. Calegari, você é contra isso, Calegari? a noção de aquecimento global? Vamos lá. Ó, o César aqui entende disso, hein? De É meio sua ambiente, área. É a área Não, a de gente César. discute a questão da Sustentabilidade. sustentabilidade e tal, né? Eu sou defensor da sustentabilidade. Fala aí, César. Eu penso o seguinte: eu não estou aqui para dizer que não existe ou existe aquecimento global. Eu acredito, e eu tenho visto aqui, até o Almenis pode me corrigir, eu acredito em mudanças climáticas. Existe. Sim, sim. Agora, a origem dessas mudanças climáticas e para onde vão essas mudanças climáticas, na minha opinião, não há um consenso total na academia. Não é o que está sendo colocado. Por exemplo, e aí a gente vai estudar, por exemplo, a gente vê que um vulcão lança uma emissão de CO2 maior do que a civilização industrial inteira em 2 anos. Aquela última erupção que houve na Islândia. Peraí, então o ser humano está causando... Não. Até mesmo essa questão do CO2, já vi teorias de que o vapor d'água gera muito mais efeito estufa que o CO2. Em suma, são teorias. Eu não estou dizendo na minha que não. humilde opinião, o planeta ele passa por ciclos. Eu também acredito nisso. Ciclos catastróficos, sacou? Ele que faz é. e depois ele E renova de novo. catastróficos para nós também. Não, sim, é a natureza. Hein, Nós Calegari? estamos aqui. Não, Isso. que é uma verdade que o petróleo, né, vamos dizer, os combustíveis fósseis causam, isso é... Agora, nós vamos substituir, nós temos que substituir. Nós não vamos acabar com o petróleo amanhã. Eu sei nós lá, temos que ir novas formas de Eu energia. sou mais polêmico, eu não sei E se o o petróleo Brasil- causa isso tudo, não. Pois é, mas o Brasil tem avançado. O Brasil é uma referência. Não, A maior parte da sim. nossa energia hoje é energia hidráulica. Né? Nós estamos Sim, entrando com a energia solar, energia eólica. Nós não dependemos, por exemplo, nós não temos aqui Mas o que uso... também causa um impacto brutal. Sim, Vamos ser também, sinceros. também. Vamos ser Por exemplo, sinceros. como a Europa, Porque a gente- carvão mineral. A Não, Europa é carvão mas mineral. vamos falar, pô. por exemplo, as usinas eólicas que foram vendidas como solução dos problemas ambientais causam uma destruição danada no ecossistema, as aves, né, que entram lá, sem falar que é uma tortura para quem mora perto delas. Nós Faz um temos barulho aí danado, que carro troço. elétrico e tudo mais, quando você vai ver a quantidade de terras raras e de materiais que estão aí acabando, Tá que são escavando usados. tudo. Não, tá, peraí. Então quando você vai ver, tudo tem um impacto meu ambiental. irmão, no Tem, final tem. das contas Aí você vê que em nome não do meio existe alguma ambiente... coisa que você extraia e fica de boa. É por isso que eu defendo o seguinte, sempre tudo tem bem, uma vamos reação, defender né? o meio A ambiente. ação do homem na natureza Tem que analisar o que dá vai mudar, menos, vai mas, mudar. por exemplo, essa parada de aquecimento global e tudo mais, por exemplo, eu consumo muito esse tipo de conteúdo aí. Eu acho, por exemplo, um vulcão, se entra 3, 4 vulcões em erupção É muito no mais. planeta, pum, acaba para avião, para tudo, Ó, é capaz eu de acho, acabar até o planeta. eu questiono a capacidade da humanidade de mudar o clima como é colocado. Eu questiono isso. Se eu estou certo ou errado, tudo bem. Não estou falando que eu sou dono da razão. Só que o problema é que, independente de onde está a razão, isso está servindo de subsídio para políticas extremamente restritivas. Políticas que impactam principalmente nações em desenvolvimento como o Brasil. Aí você vê um país como o Brasil colocando como prioridade do meio ambiente o quê? A defesa de pautas de ONGs da Europa, ONGs americanas, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Estamos lá preocupados com o aquecimento global. Aqui, qual é a maior inimiga do meio ambiente do Espírito Santo? Na minha opinião. Eu acho que na minha opinião é fato. É a Cezanne.
A maior inimiga do meio ambiente do Espírito Santo não é a frota de carros do Espírito Santo. A maior inimiga do meio ambiente do Espírito Santo se chama Cesan. Uma empresa que, pra mim, é uma empresa... Cara, não tô falando dos funcionários da Cesan, não. Por favor, não se revoltem. Mas a empresa se tornou uma entidade diabólica no estado do Espírito Santo. Uma entidade que tá destruindo os mananciais da Serra. Uma entidade que não permite... Eu morei 1 ano em Vitória. 1 ano. Eu vou falar aqui uma coisa. Qualidade de vida, não sei o quê. Que a grande... Eu não vi essa qualidade de vida, desculpa, povo de Vitória. Eu morava em frente a uma praia que se eu botasse o dedinho do meu pé na água, eu pegava uma, sei lá, uma diarreia. Por quê? Porque todo esgoto de Vila Velha sai aqui por debaixo da ponte, uma caatinga pobre do povo de Vila Velha, que tem que conviver com essa caatinga diária. É triste isso. Isso é meio ambiente degradado, gente. Isso poderia ser resolvido. Isso não precisa de uma COP30. Por que nós não praticamos a coleta seletiva? Aí vem esses ridículos, desculpa, eu fico puto com isso, esses ridículos dessas entidades de meio ambiente que vão na empresa do cara. Você tem a cestinha amarela, a cestinha laranja, a cestinha que é do plástico, não sei o quê. Aí vem o caminhão do lixo, pega tudo junto, joga dentro do caminhão do lixo e é isso. Caramba, então que meio ambiente é esse que nós estamos cuidando, né, professor? Não tem nenhuma educação para isso ainda, né? Exato. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, qual a prefeitura, e por que não se cuida do meio ambiente do lixo? Porque o lixo é o maior negócio das prefeituras. Então, uma coisa que eu aprendi na minha política, eu odeio discurso ideológico. Eu odeio. Enquanto as feministas estão discutindo... Porque é meio hipócrita, né? Não, você pode saber, todo discurso ideológico está se lixando para as pessoas. Todo. Enquanto o feminismo está debatendo empoderamento feminino, o não sei o quê, o direito das mulheres de abortar, de matar bebê no útero, a lei do parto livre veio e garantiu para a realidade da mulher, não a mulher ideal da feminista, mas a realidade da mulher da favela, que é quem mais sofre, o direito de escolher de ter dignidade no hospital. Enquanto o discurso ideológico fala de aquecimento global... Algumas prefeituras se preocupam em fazer coleta seletiva, em criar cooperativas, em limpar. Cachoeiro, nos anos 90, com o Teodorico Ferraz, eu sempre vou elogiar o Ferraz por causa disso. Qual é a maior obra de Ferraz Cachoeiro? Ele privatizou o SAAI. Então o rio de Cachoeiro, ao contrário do córrego sujo que passa debaixo da terceira ponte em Vila Velha, o rio Itapimirim em Cachoeiro é limpo, eu posso tomar banho nele, eu posso pescar. Por quê? Porque um cara nos anos 90 tomou a iniciativa de privatizar o SAAI e tem hoje uma empresa privada que tem 1001 defeitos, mas 99% do esgoto de Cachoeira é tratado. Sem discurso ideológico. Aliás, Ferraz nem pega isso pra ele. Eu falo, Ferraz, você fala tanto de obra na sua vida, fala disso. Isso foi a grande obra da sua vida. Isso é o seu legado. Entendeu? Enquanto o discurso ideológico do liberalismo, vou meter o pau na direita também. Eu não sou liberal. Enquanto o discurso ideológico do liberalismo fala da liberdade, temos que ser livres para isso, confundindo libertinagem com liberdade, quando chegou a hora H mesmo que fecharam o comércio das pessoas, fecharam, lacraram portas, destruíram vidas, em nome de um discurso ideológico também da OMS, que não se concretizou nos fatos, os liberais brasileiros calaram a boca e apoiaram as medidas do Estado. Então eu não acredito em discurso ideológico, eu acredito em discurso prático baseado em ideais. Tipo assim, qual é o problema que está afligindo Vila Velha? Qual é o problema que está afligindo o Espírito Santo? Qual é o problema que está afligindo o Brasil? Para mim, hoje, o problema que está afligindo o Brasil é o STF. Então eu vou para dentro dele. Ok, isso aí é o conservadorismo? Não! O problema é o seguinte, tem um Supremo Tribunal legislando e ele não foi feito para isso. Você está servindo para nada, então. Não está servindo para nada, é uma árvore podre, precisa ser replantada. Hoje talvez seja o principal assunto, então. Com certeza. É isso aí, gente, ó. Eleições 2026, estamos aqui, né? Recebendo pré-candidatos. Pré-candidato ao Senado. Ao Senado. Calegari, que é deputado estadual hoje. Que está se colocando para pré-candidato ao Senado. Senado. Corajoso, hein, Calegari? Não te conhecia pessoalmente. Obrigado. Corajoso se colocar, né? E defender essas ideias com tanta convicção, né? Eu tento fazer o meu melhor nisso aí, né? Tento partir pra dentro, porque eu acho que... Vem da alma, né? Vem das entranhas. Nossa Senhora. Eu falo o seguinte, eu acredito em política de resultados. E você fala com paixão, né? Eu amo aquilo. Né?
professor Albêniz, Isso é interessante também, né? Eu acredito... Não é um cara que tá fingindo, não. Não é o cara que tá fingindo. Porque tem muita gente que finge, né? Que fala uma coisa, não mas é só isso. Observa aqui, pessoal, que você que tá assistindo aqui. Para e presta atenção nessa conversa aqui. Nós estamos conversando com uma pessoa que tem entrega. Que é deputado estadual, que tem leis que realmente impactam diretamente na tua vida. Ou seja, pesquisa o cara, tem muita informação dele na internet e hoje está se colocando como pré-candidato ao Senado. Então, ou seja, né, se ele tem esse... Como é que você avalia, né? Eu, por exemplo, sou eleitor, como é que eu avaliaria? Falei, pô, vou ver aqui, deputado estadual, pô, fez isso. Pro Senado, vai dar um up, é o que o Brasil precisa. Eu vou dar um voto de confiança pra um cara desse que tem entrega, obviamente ele vai trabalhar da mesma maneira, né? Na hora que sentar lá na cadeira, né? Se for da vontade de Deus e tudo mais. Isso aí, então, assim, observe fala, isso, né? Aí. Olha o candidato, a história dele, que ele já fez. O objetivo aqui é esse. Partir pra dentro. É isso mesmo. Mas, pô, Calegari, cara, top demais. Porque sempre na energia do caramba. Tá malhando, tá puxando ferro, tá fazendo o quê? Pai, eu tive que dar uma parada. Tá forte, porra. Tô bem gordinho. Faz um mês que eu dei uma parada. Dei uma parada aí porque não tem como. A agenda tá pesada. Agora você vai... Tá rodando muito, eleição, né? Tô rodando bastante. Eu acredito em política desse tipo, né? De ir de cidade em cidade. Aí você tá fazendo o quê? Faz as reuniões, aí conversa com um grupo, com outro grupo, faz visita, caminhada. O que acontece? Eu faço um trabalho meu institucional de deputado, ele por si só já me leva às regiões. Eu visito, como presidente da Comissão de Cooperativismo, eu me coloquei a missão de visitar todas as cooperativas do Estado. Ao mesmo tempo, por conta da lei do parto livre, eu tenho que visitar as maternidades e divulgar a lei. Então, tem panfleto, estou fazendo divulgação. E por conta da lei do SOS Educação, tem que visitar as escolas. Então, essas três coisas, por si só... você vai em todos os lugares. Me obrigam aí. Então, veja bem, eu não faço da minha corrida pré-eleitoral e eleitoral a minha prioridade. Eu faço do meu trabalho de deputado a minha prioridade e isso acaba tendo como consequência a divulgação pré-eleitoral, porque as pessoas perguntam... Mas e aí, você tá vindo então para reeleição? Claro. E eu tenho que falar, eu venho para o projeto de Senado. Né? Não estou vindo por causa disso. E acredito que devo fazer isso. E é isso que me joga para o Senado. Que bom. Entendeu? Galera, vamos conhecer você fora da política, fora... Tá. O que você costuma fazer? Final de semana, quando você está com a sua família? Você é uma pessoa mais caseira, uma pessoa que gosta de passear, gosta de ler? Fala o que gosta você de um costuma esporte? fazer quando você não está em eleição. Quando acho não que tá não na existe política. esse tempo, não. Mas fala aí. Ó, você falou coisas, um monte de coisa que eu gosto aí. Vamos lá. Atualmente, fora da política, eu sou caseiro, mas a política não me deixa ser caseiro. Então tem que ir para 1001 lugares. Se tiver em casa, tem gente lá para atender. Isso aí. O meu maior prazer, meu prazer número 1 é estar com a minha família. Claro. Né? E assim, eu sou bastante caseiro no sentido que eu não gosto muito de eventos de gala. Eu não gosto muito dessa questão de estar eu gosto de tomar minha cervejinha em casa, com a família e com os amigos. É isso que eu gosto. Gosto de tomar uma cervejinha, uma pinguinha também eu gosto. Né? Um churrasco, eu gosto, sou muito fã também. Então isso é um prazer que eu não abro mão. Quando eu posso, eu tô lá fazendo. O meu hobby principal é leitura. Eu sou viciado em leitura, desde criança. Se eu não tiver nada para ler, eu leio bula de remédio. Mas eu preciso ler. É um vício, assim. Você criou uma disciplina, né, de leitura. Eu nem falo disciplina, Albêniz, porque é um prazer tão grande que me dá a leitura, igual eu tô aqui tentando ver os títulos que estão atrás de vocês aí. Os livros. Eu fico ali, eu ainda não consegui pegar direito, não, mas eu tô vendo, depois vou dar uma olhada. Eu amo livro, eu tenho um prazer físico de, por exemplo, seja um livro antigo, seja um livro novo, e tá sempre chegando um livro novo, minha mulher fica doida com isso, porque a casa tá naufragando em livro. Isso aí não é característica de professor, não? Professor pode ser, com certeza. Deveria ser, pelo menos, né? Todos professores, né? Tem que ser. Mas na minha casa, tipo assim, não tem cômodo na minha casa que você não vai ver livro jogado, porque não dá conta de botar tudo. Vai no meu banheiro, tem um livrinho. O quê? Meu banheiro tem uns 4, 5 jogados pra banheiro, assim. Ainda mais com...
Não, Uma inscrição. O vaso fica do lado da banheira e tal, tá ali, ó. É onde eu mais leio, o banheiro. Tem jeito, é o lugar mais pacífico da casa. Então, assim, eu sou apaixonado por leitura, sou apaixonado por estar com a minha família e com alguns bons amigos, né, de tomar uma birita. Gosto de malhar, mas, assim, não tenho malhado ultimamente, que realmente é questão de prioridades, eu tive que deixar um pouco, mas eu gosto de musculação. Você mora em Cachoeiro? Cachoeiro de Itapemirim. Na verdade, agora eu tô morando mais na estrada, né? Mas moro em Cachoeiro de Itapemirim. Já moro em Cachoeiro já há 18 anos, né? E minha querida capital secreta. Tá cidade certo. maravilhosa. E você que tá rodando muito, como é que estão essas estradas aí? Olha só, melhorou muito no Espírito Santo a questão das rodovias, né? Estão fazendo a duplicação da 101 lento, mas lento não demais, tá né? Mas muito tá lento, mas está avançando. Algumas rodovias estaduais melhoraram, algumas precisam melhorar. Eu tenho visto que eu acho que o Estado do Espírito Santo precisa, como é que eu posso dizer? Os investimentos estão ocorrendo no Estado hoje, apesar de eu ser muito crítico, especialmente do último governador que estava, né, que era o Renato Casagrande. Eu reconheço que houve investimentos, né? Eu acho que, porém, nós precisamos agora melhorar a qualidade dos investimentos. É necessário uma melhor qualidade nos investimentos de infraestrutura, até mesmo para adequar mais o Espírito Santo à nova onda tecnológica que a gente vê, né, mundo afora. E o Espírito Santo tem plenas condições disso, porque é um estado extremamente globalizado, ligado ao comércio internacional e tudo mais. Acho que precisa qualificar o investimento social, que é uma coisa que precisa ser feita. Aliás, o Brasil precisa fazer isso. Nós temos que abandonar essa questão dos programas assistencialistas e focar mais na proteção dos realmente vulneráveis, e na saúde pública. Porque a saúde é o que não pode falhar, se a gente analisar, né? Não é só o pobre, todos dependem, de certa forma, da saúde. Ah, mas eu tenho plano, eu tenho dinheiro. Meu irmão, dependendo do que for o problema de saúde, ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Então, o SUS... eu sou de direita, todo mundo sabe, eu tenho minhas críticas à presença do Estado em diversos setores, mas eu acho que saúde é uma coisa tão sagrada para todos que tem que ser uma prioridade do governo, e eu acho que falhou muito no governo Renato Casagrande. A saúde foi um pecado dele ali, que ele deixou desorganizado, politizada, não foi legal. Isso tem que melhorar. Nós temos que ter uma gestão que melhore essa questão do atendimento da saúde pública. E quando eu falo da questão da melhoria do investimento social para que ele chegue aos vulneráveis. Isso é um problema do Brasil. Quem são os vulneráveis? A gente fica nessa pergunta, né? Os vulneráveis, os pobres. Não é pobre. Pobre é uma coisa. Pobre, dependendo do critério, eu sou pobre, fulano que ganha 2 salários mínimos é pobre, mas não é um vulnerável. Entendi. Os programas sociais não estão alcançando... Vulneráveis são quem? Vamos falar quem são os verdadeiros vulneráveis? Crianças de lares instáveis. Não estão mexendo como deveríamos nesse setor. Eu dou um programa para aquela família instável, que tem 4, 5 filhos que estão sendo criados às vezes pela avó. Isso está se beneficiando a criança. O vulnerável é a criança. Claro. Não é o marmanjão ou a marmanjona. Claro. Dependentes químicos. Nós temos que olhar esses dependentes químicos. Nós temos hoje um exército de zumbis nas ruas. E o que vai ser feito? Nós vamos ficar fingindo que isso não existe ou vamos nos esconder atrás de uma falsa liberdade? Mas aí tem aquele monte de lei que protege, não pode pegar, que não sei o quê. É aí que eu tô te falando. Mas aí eu quero chamar a atenção. Tem prefeito que resolveu, tem governador que resolveu com a lei que tem. Como é que a Cracolândia sumiu em São Paulo? É mesmo, né, velho? E sem discurso lacrador. Quando viu que não, você não tinha mais Cracolândia. Sabe por quê? As leis são ruins do Brasil. As leis do Brasil são muito ruins, eu acho. Não tem esse papo de falar, nossa Constituição é boa, só não é aplicada. Não, nossa Constituição é ruim, nossas leis são ruins, e a prova de que são ruins é que elas não são aplicadas. Mas, pior do que as leis do Brasil, é a execução que os gestores fazem delas. Uma lei pode ser ruim, mas você pode interpretar ela de várias formas na hora de aplicar. Então, por exemplo, é possível sim, a internação compulsória é possível. Tem muitos juízes que têm dado autorização para fazer. E eu falo, claro, nós temos que mudar isso. Para mim, todo dependente químico tem que sofrer de internação compulsória. O cara não tá conseguindo nem saber viver. Ele já perdeu a liberdade dele.
Como é que ele vai decidir Não há que se se bom falar ele de é ruim? liberdade de ir e vir para um dependente químico. O dependente químico, ele tá na mesma situação do suicida. Da mesma forma que nós capturamos uma pessoa que está no alto de um prédio, nós tentamos fazer isso pelo menos. É o que uma pessoa responsável faz, o Estado responsável faz. O cara não tá lá em cima do prédio falando que vai pular, a gente tenta impedir. E quando impede, nós deixamos, tá bom, nós já impedimos, pode ir embora. Não, essa pessoa é internada. É um suicida, tem protocolo para suicida, não tem? Então o que é um dependente químico se não um suicida progressivo? Uma pessoa que está vivendo na rua se drogando com drogas potencialmente letais, uma pessoa que está colocando a vida dela em risco, em prostituição das piores formas, enfrentamento com polícia, enfim, essa pessoa está se matando. É um suicida. Então nós temos que tirar todo dependente químico. Aí, claro, aí já é uma mudança legal. Ele deveria sofrer 1 ano de internação. Se fosse possível mudar as leis, meu ponto de vista. Sim. E o governo federal pode mudar as leis, desde que derrube esse poder absoluto do STF. Desde que pare o STF de legislar. Eu acho que o Congresso brasileiro hoje, e vai melhorar a partir da próxima eleição, tem maturidade para fazer lei sim para o Brasil. O problema é que hoje nós temos um STF absurdo, ideológico, woke, socialista, maluco, identitário, que não corresponde aos anseios de 90% da população brasileira e cujo poder absoluto precisa ser extirpado. Eles são o problema. Por exemplo, quem impediu o vagabundo, a polícia, de subir as favelas do Rio de Janeiro para pegar vagabundo? O STF. A pedido de qual partido? PSB, do ex-governador Renato Casagrande. Então, peraí. Não foi culpa nem do político. A culpa aí foi do judiciário. O judiciário se arvorou um poder que ele não poderia ter. Quem entregou quase 1/7 do território brasileiro para reservas ecológicas nas mãos de ONGs internacionais e tribos indígenas que estão passando fome dentro dessas reservas, como aconteceu na Raposo Serra do Sol? O STF. Então, você está entendendo como é que todo nosso... Olha, nós discutimos aqui 1000 assuntos. Reparem que todos eles têm um ponto central. Se chama STF. Da mesma forma que a União Soviética não tinha como melhorar a qualidade do povo russo enquanto não tirasse o Partido Comunista do poder, enquanto não acabasse com a própria União Soviética, nós não temos como fazer as mudanças realmente estruturais necessárias ao povo brasileiro enquanto não extirparmos esse poder maligno que o STF se arvorou. Tudo está ali. Eu estou usando isso como desculpa para não fazer nada? Não. Eu, como deputado estadual, dane-se STF, procurei me virar. Dane-se até o fato que eu era um deputado de oposição numa minoria. Vou trabalhar. Eu trabalhei. Mas a gente vai trabalhando sempre nas margens. Agora nós precisamos acabar com esse negócio ali no cerne, que é o Senado. Por isso a candidatura ao Senado. É isso. Né? A pré-candidatura do nosso... É isso aí. Pré-candidato aqui, Calegari, né? É por isso que a gente fala, entra na rede social, conheça... Vem pra cá. A história de vida das entregas e avalie... Né? E se achar que é um bom candidato. Que dê certo esse projeto aí, bicho. Porque realmente, você contando aí, dá até um... Puta merda. É um projeto de salvação nacional, se você analisar. Não, e a bola da vez, né? Caralho, o Flávio falou sobre isso, vários pré-candidatos falando né, sobre a questão. Eu não acredito em político que não vive isso. Em político que não considera essencial quebrar o poder do STF. O que você sugeriria para essa questão do STF? Para melhorar um rodízio, uma votação? Não. Deu mole, manda para fora? Vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro ponto, é preciso impeachment dois ou 3 ministros do STF. Agora. Já cometeram crime. É só uma questão de formalidade. Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes cometeram absurdos. Olha o que eu tô falando, é perigoso o que eu tô falando pra mim. Mas tem que ser dito. Não pode, essas pessoas cometeram absurdos. Mas que absurdo, Calegari? 130 milhões pra advogada que é esposa de um ministro do STF que julga e que se envolveu em casos ligados ao Banco Master. Resort Itaiaiá envolvendo um ministro que em pleno recesso do judiciário, avocou a si o processo do banco no qual ele tem sociedade com um resort. Se isso não for caso para impeachment, Fernando Collor de Mello foi impeachmentado por causa de um Fiat Elba. Elba. Peraí.
que nós estamos esperando? Só que como é o STF, tudo pode. Então, nós precisamos impeachment. Beleza, impeachment os três. Impeachment. Aí depois, o que faz mais? Impeachment. Pô. Ainda vai persistir. Claro que isso já vai ser uma lição moral brutal. Sim, já vai dar isso vai recado, ó. Pô, olha, peraí. Uhum. É como se nós estivéssemos retomando o controle da situação. Certo. Mas vamos lá. Eu defendo que ministro do STF tem que ter mandato. Ah, mas juiz... Não. Juiz vitalício. É vitalício hoje, né? Exato, só é vitalício. Depois que você aposenta, isso, morre. Que ninguém inventa essas merdas. Isso aí, olha só, é copiar instituições que são alienígenas. De vitalício, rapaz. A vitalicidade é uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. O Brasil copia dos Estados Unidos o que interessa aos poderosos e não copia o que não interessa. Então, por exemplo, por que isso não acontece? Ah, mas peraí, a Suprema Corte dos Estados Unidos é vitalícia. E por que não tem os mesmos problemas? Eles têm alguns problemas também, mas por que não tem os mesmos? Porque a Constituição dos Estados Unidos, acho que ela tem o quê? 20 artigos e 8 emendas? Me corrijam depois. É por aí. É uma Constituição como deveria ser todas as Constituições. Ela é sumária. Ela trata de direitos e garantias individuais e organização do Estado. O resto é tudo legislação ordinária. A função da Suprema Corte é proteger a Constituição. Se a Constituição é mínima, pouca coisa bate para a Suprema Corte. Agora, quando no lugar de uma Constituição sumária, você tem uma Bíblia, que a Constituição brasileira é uma Bíblia, é um absurdo. Tem até lei trabalhista, tem direito das domésticas da Constituição Federal. Isso é ridículo, tem direito ambiental. Então, qual questão do Brasil não é constitucional? Qual questão do Brasil não desemboca no STF, que é a Corte Constitucional? Isso dá um poder de intervenção ao STF que é totalitário. Pode crer. Aí já começa o erro aí. Nós estamos comparando uma coisa que é incomparável. Os Estados Unidos têm um modelo mínimo. Sabe a quantidade de ações que chegam à Suprema Corte dos Estados Unidos? Por ano, não chega a 100. Vai lá ver quantos processos tem hoje no STF. São milhares. Em fila lá, tem coisas, né? Milhares. Lembrando que as estruturas do STF são reproduzidas para baixo, gigantes, né? STJ, os tribunais das TSE, TST, Justiça Militar, aí você vai para os tribunais e tudo pode vir a desembocar no STF. Então isso acostumou o STF a um poder absurdo. Junte-se a isso a vitalicidade. Ele é vitalício com poderes absolutos. Ah, mas nos Estados Unidos dá certo, aqui não dá. Que já provou que não dá. Então nós temos que, primeiro, uma Constituição resumida, mas digamos que a gente não consiga mudar a Constituição. Uma reforma constitucional. Não. Eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma nova Assembleia. Claro que isso não é para agora. É a mas coisa... beleza, não mudou a Constituição. Tá. Aí vai lá. Vamos lá. Só pra gente... Mandato para ministro do Supremo. Mandato para ministro do Supremo. Ministro do Supremo tem que ser juiz de carreira. Ele tem que ter passado num concurso. Eu sou contra esses advogados de partido que viram ministros, esses advogados gerais da União. O cara hoje está representando o governo, amanhã está no STF. O cara tem que ser juiz. Se ele não tem competência para ser juiz aqui no Fórum em Vila Velha, no Fórum em Vargem Alta, ele não pode ser juiz da Suprema Corte. Mas peraí, você está inventando? Não, é o que acontece com o Ministério Público. O Procurador-Geral da República é um membro do Ministério Público. Ninguém imagina botar um advogado como Procurador-Geral da República ou Procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo. É sempre um membro do Ministério Público. Então, veja bem, se eu sou presidente da República, eu não sou contra o presidente indicar ministro. O problema não está aí. O problema é quem ele pode indicar. Ele tem que indicar um juiz de carreira. Entendeu? E esse juiz exercer por um tempo. Igual o PGR. Pode crer. O PGR é 2 anos, poder chegar a 2. Vamos botar um mandato maior, 5. Sem reeleição. Recondução, né? Isso aí. Aí isso cria responsabilidade no ministro. Ele sabe que daqui a pouco ele volta a ser um comum. Agora, sim. Alexandre de Moraes foi nomeado ministro supremo com 47 anos. E vai ser ministro até os 75. Tá doido. Nem Xi Jinping vai governar a China tanto tempo. Nem Xi Jinping. E pode-se falar que ele é. E ele é o ditador do Brasil. O Alexandre de Moraes hoje, alguém acha impossível ele avocar a si qualquer assunto que seja no Brasil? Não, pô, já qualquer assunto. Já fez isso, já. Ele faz. É. Não tem assunto que ele hoje não se avoque. Não tem. Então, isso é ditadura. Isso é ditadura. Não há limites. Do conflito de indígenas lá no Roraima a uma disputa trabalhista, ele avoca. Se não gostar de você, ele te joga no inquérito das fake news ou do golpe.
Ele destrói sua vida. Você passa a ter foro privilegiado, o que é proibido pela Constituição. Então esse homem hoje, ele é tudo... Eu tô falando aqui, eu tô louco de tá falando isso, porque esse cara, se ele descobrir aqui... Peraí. Se ele ouvir nosso podcast aqui, ele vai falar, recolhe lá o calendário. E detalhe, eu tenho orgulho de ser membro da única instituição que o enfrentou, que é a Assembleia Estadual Legislativa do Espírito Santo. Pode crer. Que teve a coragem de libertar o capitão Assunção. Foi a única instituição que cumpriu o seu papel. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, aí fica no ar, assim, mas e a reação do Congresso e do Senado? Por que o Congresso e o Senado, vamos dizer, deixaram isso acontecer e não reagem? Cara. Porque, tipo, porque está todo mundo na mão, todo mundo está boa, devendo, está com... Vamos dizer lá, tá com o rabo preso. O que é? Porque, pô... Como que chegou nesse ponto? Velho? Legal. Deixaram isso acontecer. Eu adoro isso. Vamos lá. Como que chegou? Vou fazer uma análise pra gente ir já profissionalmente, por causa do tempo também. Sim, mas pra gente fechar... Não é um negócio assim, como é que deixa... chave de ouro. Porque assim, se eles conseguiram chegar a fazer isso, cara, que você tá falando... Já aproveita. Isso aí, e ninguém falou nada. O que aconteceu? Professor, eu sou professor de História e Filosofia. Uma Filosofia. participação especial aqui, nós temos uma participação especial. Juninho! Como é que você explicaria aí? Como é que você daria a sua explicação, Calegari? Menes, eu vou fazer uma análise. Não é isso que a gente fica não, falando você assim, tá o cara certíssimo. Tem um ditador. Pô, mas como que isso acontece? Como é que deixaram esse cara... Como que isso acontece, não né? É? Deixa eu fazer aqui uma análise breve. Eu sou professor de História e Filosofia, então tudo, eu falo mesmo, literalmente tudo na minha vida eu gosto de analisar historicamente e filosoficamente. Tudo. E a minha praxis política, vou usar um termo agora marxista, minha praxis não é diferente. Mas vamos lá. Como que isso aconteceu? O poder não admite vácuo. O poder não admite vácuo. Verdade, concordo. Se você se retira do poder, alguém ocupa aquele espaço. Lembra que eu falei no início da entrevista o que é o poder? Sim. Poder é isso, é você concretizar certas ideias em ações. Fora disso, não é poder. A classe política brasileira, domesticada e acanalhada por anos do regime militar, mas você de direita está fazendo crítica ao regime. Eu faço. Eu acho que foi necessário o movimento de 64, mas o regime militar brasileiro, que teve os seus bons momentos, mas deixou um legado péssimo. Qual foi o pior legado péssimo? O pior legado do regime militar foi a criação do Centrão. O Centrão nasce onde? Nasce no regime militar. Nasce com uma classe de covardes, políticos covardes, que para exercerem seus mandatos se acostumaram a curvar-se aos generais. Não tinha a antiga direita brasileira pré-64, que ajudou na Revolução de 64, foi descartada. Pouca gente sabe disso. Carlos Lacerda, Magalhães, aquela galera antiga, Magalhães Pinto, rodaram, porque os militares não gostavam. Os militares eram positivistas que não admitiam ficar dividindo o poder com os civis. Civil era só para obedecer. Então eles tinham a esquerda oposicionista do MDB e o Arena não era um grande partido. Tem gente que acha que o Arena foi um grande partido de direita. O Arena é simplesmente uma corrente de transmissão das ordens dos militares. E eles não estavam nem aí para isso porque eles recebiam para isso. Os militares não eram corruptos, mas permitiam que o pessoal da Arena fizesse o que quisesse. E aí surgiram dinastias nos estados. Os militares, desmoralizados, saíram do poder em 85. Veio a Constituição e tal. Essa classe covarde, que é a herança do regime militar, ela não governa. Ela não exerce o poder. Que é aquilo que nós falamos. Ideal, ação. Não, é cargos, troca, emendas, troca de favores. O fisiologismo. Fisiologismo. É cargo, é dinheiro. E se tem algo que não é o poder, é o fisiologismo. Pode ter prática de poder no fisiologismo? Até pode, mas não é. Eles não têm sequer discurso. Eles não têm identidade, eles não têm projeto. Ora, na falta de um projeto de 80% da classe política brasileira, o que aconteceu? Alguém tinha que preencher esse vácuo. Quem preencheu o vácuo? A esquerda e o judiciário. A esquerda, que não é... Ela tem a parte fisiológica dela, mas a esquerda sabe o que é o poder, ela tem ideologia do mal, mas tem. E mesmo... Ela nunca foi maioria. Os políticos de esquerda nunca foram maioria no Brasil, não existe isso. PT, PSOL, esses partidos, se você juntar, eles nunca tiveram mais do que 20% das cadeiras, hoje bem menos que isso. Mas eles sempre conseguiram ditar o ritmo do Congresso. Nos anos 90 e 2000, eu me lembro que os políticos de centrão, que não eram nada, para ficarem bonitos na mídia, eles adotavam discursos de esquerda. Justiça social, para ficar bonitinho na imprensa, mesmo não sendo. Hoje eles fazem isso para a direita. Então a esquerda puxava para o lado deles.
Mas quem mais puxou não foi nem a esquerda, foi o judiciário. Tantas coisas sem legislação, tantas coisas pendentes de regulamentação foram criando um ritmo que permitiu ao judiciário. Deixa eu dar um exemplo. A farra da criação dos municípios. Houve uma farra entre 1988 e 1996 de criação de municípios. Aumentou mais de 1.000. É mesmo? Criaram um monte de municípios. Quem acabou com essa farra foi o STF. Foi uma coisa boa que o STF fez. Peraí. A Constituição estabelece alguns critérios, mas vocês não regulamentaram. Vocês estão criando um município sem... Porque existe um elemento na Constituição que exige. O município tem que ter capacidade financeira. Quais? Vocês têm que ter uma lei federal para regulamentar. A hora que vocês fizerem uma lei federal, vocês podem criar mais município. Até lá tá barrado. Isso foi em 98. Desde então não se criou mais município no Brasil. Porque eles não foram capazes de regulamentar a lei, ainda bem. Foi uma coisa boa. Então isso foi acostumando, isso foi criando um ritmo. Peraí, eles são covardes, só querem saber de roubar, só querem saber de dividir cargos, mas quem governa mesmo somos nós. Vamos botar nossas pautas, então? Eles são woke, eles são progressistas, não tem nenhum... Agora que você tem lá um banana lá que se diz de direita, que é o André Mendonça, mas que é um banana, o Cássio Nunes, que é um fisiológico, você não tem ninguém conservador lá. Você tem gente da esquerda progressista. Então eles foram impondo. Dos municípios ao STF, por exemplo, promotor de cidade pequena manda em prefeitura. Qualquer coisinha é um TAC. É um termo de ajuste de conduta. E o prefeito, coitado, que muitas vezes é um analfabeto que não entende nada de política e não é capaz de contestar. Eu falava assim com os prefeitos, Ministério Público não manda, não. Ministério Público recomenda, Ministério Público questiona e até denuncia e entra na justiça. Agora, ele não tem poder de decisão, quem tem é o juiz. Mas ele precisa. O medo do Ministério Público é tão grande que as prefeituras vivem ai, meu Ministério Público. Ai. Você entendeu como que se deu uma perversão no imaginário do brasileiro? O poder está onde você acredita que está, irmão. O povo brasileiro passou a temer o judiciário de uma forma como nenhum povo do mundo teme. Então essa classe covarde abriu espaço para isso. Quando elegemos um presidente cujo discurso era de enfrentamento, a realidade do Bolsonaro era um cara moderado. Bolsonaro foi um moderado. Ele não botou pra fuder. Não, o Bolsonaro é um moderado, cara. Bolsonaro é um herói, na minha opinião, em vários aspectos. Mas, como presidente, Bolsonaro é um moderado. É aquele tiozão do churrasco que fala muito. Tem que matar mesmo! Mas mata! A gente sabe que não é assim. Só que o discurso dele acendeu um sinal de alerta da galera. Aquele poder acumulado ao longo do dia, não, agora vamos usar. Aí você tem uma classe acovardada, acostumada a 2 décadas de servilismo. Vai enfrentar agora? Não vai. É igual aquela mulher que tá com o marido violento há 10 anos num relacionamento abusivo, ela não tem condições emocionais de sair desse relacionamento. Nossa classe política hoje é refém mesmo. Tem rabo preso? Mas tem uma prisão mental também. Medo do judiciário, né? Tem uma prisão mental. Mas e a direita? Nós elegemos muita gente de direita. Aí peca pelo outro extremo. Que é o quê? O radicalismo da palavra, mas ineficiência. Sabe qual é o problema? Sabe que... Mas peraí. Eu vou tentar, não vou conseguir porque eu não tenho competência política para fazer isso. Mas cada vez que eu tento e não consigo, eu ganho milhares de likes no Instagram. A nossa direita se especializou nisso, irmão. Nossa, que merda. Nossos deputados e senadores de direita são youtubers. Não são políticos. Então você tá entendendo? Assim, eu entendo que o problema parte disso. É isso mesmo, você dá uma resumida boa. Assim, analisando historicamente, mesmo o quadro atual, como sair disso? Precisamos de uma nova safra de liderança. Não é que a gente vai eleger um monte, mas tá faltando líderes. Eu também acho. Tá faltando líder. Não temos. A direita brasileira não tem liderança. Bolsonaro nunca foi um líder, foi um símbolo. Entendi. Muito bacana. Um símbolo. Mas o líder é o quê? O que é o líder? O líder é o estrategista. O líder é o organizador. É o que fala como, onde, de que maneira. Não é um só, também precisa de vários. E nós não temos. Agora talvez estejam surgindo. Quem eu considero um cara líder? Marcel Van Hatten é líder. Ricardo Salles tem potencial. Bia Kicis tem um potencial. Mas nós precisamos ter líderes. Nós precisamos de líderes. Entendeu? Acho que é essa a possibilidade de a gente sair desse quadro tenebroso que o Brasil vive. Por isso que estamos aqui com o Calegari, pré-candidato ao Senado, né? Colocando aí a sua
a sua cara, a sua garra, né? Cara, para que a população capixaba, uma opção para você que ainda não escolheu, a maioria não escolheu ainda, quem vai votar. Exatamente, né? Tem Veja a história, acompanhe nas redes sociais. Água e nós estaremos aqui, né? Ponte, apresentando vários candidatos para você conhecer. Exatamente. Escolher os melhores. Escolher os melhores. Aí, ó. Eu vou aproveitar aqui então para te pedir para você clicar no sininho aí para para chegar os vídeos até você, né? Os novos vídeos. Acessar o nosso portal www.politicacapixaba.com.br, né? O nosso portal, inclusive, dá muita coisa do deputado Calegari lá. Lá é uma fonte de pesquisa boa. Se você botar o nome do Calegari lá na pesquisa do portal Política Capixaba, você vai ter acesso a muito conteúdo do deputado estadual, que hoje pré-candidato ao Senado. Quero agradecer sua audiência, porque o bate-papo tá bom, dá pra conversar ainda um tempão aqui, dá pra perceber, né, que se a gente quiser, a gente toca aqui tem horas, pano pra manga, né? Tem pano pra manga. E agradecer, E antes de terminar, vamos pedir pro Calegari, manda uma mensagem pros nossos eleitores. O que eles na câmera ali, ó. Em primeiro lugar, obrigado, Nobinho, Albenes, a toda a galera espectadora que tá assistindo esse programa maravilhoso. Sigam, curtam, compartilhem, comentem. O que eu quero dizer para você, capixaba, é o seguinte. Nesse processo que está se aproximando, é imprescindível que mais do que número do candidato, mais do que partido, mais do que quem é o padrinho do candidato, que você olhe o que esse candidato acredita, o que ele afirma de fato, sem ambiguidades. E link esse falar dele com os fatos da vida pregressa. Isso que ele fala tem a ver com o que ele já fez. Ele mostrou. Se você, eleitor capixaba, conseguir fazer isso e conseguir que mais pessoas da sua casa, do seu círculo de amizades, também o façam, você estará salvando o Espírito Santo e salvando o Brasil. É isso que eu penso, isso é o que eu acredito. No mais, que Deus abençoe você e sua casa e a todos nós. Muito obrigado. Gente, muito bom, muito né? obrigado. Obrigado, Calegari, aí pela pela oportunidade. Desejamos sucesso na sua caminhada, tá? É isso aí. E é isso. Boa sorte, sucesso, que Deus te abençoe aí nessa caminhada. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, amigo. Valeu.